pessoas dizem que alguém que chama muito atenção, uma pessoa muito bonita, ela pode ser terrível por dentro, ou pode estar escondendo alguma coisa. Mas será mesmo? Hoje, esse é o nosso relato. Uma bela mulher por fora, mas por dentro, será uma terrível mulher? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir e comentar. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de me contar, me mande no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então vamos parar de enrolação e vamos à história a quem interessa. A mulher mais bonita que eu já conheci, mas foi o meu maior erro. Oi, antes de começar eu queria pedir uma coisa. Se você resolver ler este relato no seu canal, por favor, não tente descobrir quem eu sou. Pode inventar um nome, mudar a cidade, fazer o que achar melhor. Eu só não quero que isso volte para mim. Eu demorei quase 2 anos para criar coragem de escrever isso. Minha psicóloga diz que colocar tudo no papel pode ajudar. Eu não sei se ajuda. A única coisa que eu sei é que desde aquela noite eu nunca mais consegui dormir com a porta do quarto fechada. E até hoje, quando vejo uma mulher bonita demais olhando pra mim, por tempo demais, eu atravesso a rua. Tudo começou de um jeito completamente normal. Eu tenho 31 anos e trabalho como representante comercial. Na época eu vivia viajando entre cidades pequenas, passava 2 ou 3 dias em um lugar, fechava alguns contratos e seguia a viagem. Foi numa dessas viagens que eu conheci ela. Era uma cidade pequena, daquelas onde, depois das 8 da noite, parece que o mundo acaba. Eu tinha terminado o trabalho e resolvi jantar em um restaurante simples perto do hotel que estava. Ela entrou uns 15 minutos depois. Não estou exagerando. Na hora, o restaurante inteiro ficou em silêncio. Era como se todas as pessoas estivessem olhando ao mesmo tempo. Ela era linda, mas não era uma beleza comum. Era difícil explicar. Uma beleza extraordinária, fora do comum. Parecia que você não conseguia desviar o olhar dela. Ela percebeu que eu estava olhando e sorriu. Foi ela que veio falar comigo. Disse que tinha reparado que eu não era da cidade. Conversamos durante 2 horas, mais ou menos. Ela parecia perfeita. Falava baixo, numa alta sintonia. Não errava uma sequer palavra. Nunca interrompia ninguém. E por algum motivo fazia eu sentir uma paz enorme quando estava perto dela. Ela disse que se chamava Elisa. No dia seguinte, nos encontramos de novo. Depois, no outro, acabei prolongando minha viagem só para continuar vendo ela. Foi aí que começaram as pequenas coisas. Nada assustador, só estranho mesmo. Eu nunca vi Elisa durante o dia. Sempre havia uma desculpa. Ela dizia que estava em casa, ou que tinha crises de enxaqueca por causa da luz. Também nunca atendia o telefone, só mandava mensagem. Sempre respondia quase imediatamente. Outra coisa que comecei a reparar era que ninguém parecia conhecê-la. Quando perguntava sobre Elisa, as pessoas pensavam alguns segundos antes de responder. Alguns diziam que já tinha visto. Outro dizia que nunca ouviram falar nela. Era estranho demais, ainda mais numa cidade pequena. Como alguém tão bonita passava despercebida numa cidade daquele tamanho? Isso me incomodava. Na última noite, antes de eu voltar para casa, ela me convidou para conhecer a casa dela. Ficava um pouco afastado da cidade, no meio de uma estrada de terra. A casa era antiga, muito antiga mesmo, daquelas construídas toda em madeira escura. Quando estávamos entrando, senti um cheiro forte. Era um cheiro doce, mas ao mesmo tempo parecia carne estragada. Perguntei o que era. Ela respondeu que devia ser por causa da umidade. Aceitei. Hoje me arrependo. Enquanto ela preparava café, comecei a olhar as fotografias espalhadas pela sala. E aí aconteceu a primeira coisa que realmente me deixou desconfortável. Todas as fotos eram dela, mas eram antigas. Muito antigas. Algumas pareciam dos anos 70. Outras pareciam ainda mais velhas. O problema era que Elisa estava exatamente igual em todas elas. Não tinha um resquício de envelhecimento.
Nem um fio de cabelo diferente, nem uma ruga sequer, nem uma mudança na roupa. Ela apareceu atrás de mim, tão silenciosamente que quase derrubei o porta-retrato. Perguntei quem eram aquelas pessoas nas fotos. Ela respondeu sorrindo: pessoas que passaram pela minha vida, e deu um leve sorriso. Não sei explicar porquê, mas aquela resposta me deu um arrepio enorme na espinha. Fomos embora Na despedida, ela me abraçou e sussurrou no meu ouvido: você vai sonhar comigo essa noite. Sorri sem graça, achei que fosse uma cantada naquela madrugada. Sonhei com ela, só que não era um sonho normal. Ela estava parada de pé na minha cama, do mesmo jeito que estava na casa, sorrindo sem dizer uma palavra. Acordei assustado, olhei para o relógio. 3h20 da manhã. Voltei a dormir. Naquela noite seguinte, o mesmo sonho. Na outra também. Depois de uma semana, parei de sonhar, porque comecei a vê-la acordada. No começo, pensei que fosse cansaço. Vi Elisa refletindo no espelho por segundos, ou parada do outro lado da rua. Quando olhava direto, ela desaparecia imediatamente. Até que aconteceu uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, nem pra minha família. Estou contando agora. Eu moro sozinho. Sempre morei. Cheguei em casa numa sexta-feira, depois do trabalho. Assim que entrei, senti aquele mesmo cheiro doce de casa dela. Meu coração acelerou. Revirei o apartamento inteiro, nada, tomei banho, jantei, fui dormir. Lá pelas 3 da manhã, acordei com uma sensação de que havia alguém me observando. Não me mexi, só abri os olhos devagar. E a porta do quarto estava entreaberta. E havia uma mulher parada no corredor, completamente imóvel. Eu não conseguia ver o rosto, só o cabelo comprido. Fiquei olhando. Ela também. Não sei quanto tempo, mas talvez segundos ou minutos, talvez. Meu corpo simplesmente não obedecia. Eu queria correr, gritar, mas não conseguia mover sequer um dedo. Perto, até ficar ao lado da cama. Foi quando a luz da rua iluminou o rosto dela. Era Elisa. Só que os olhos estavam completamente pretos. Sem parte branca, sem pupila, só um vazio escuro. Ela sorriu, mas a boca, meu Deus. A boca abriu muito além do que deveria, muito além mesmo. Como se o rosto estivesse rasgando. Ela aproximou o rosto do meu ouvido e falou uma frase que nunca esqueci. Agora você já consegue me ver como eu realmente sou. Apaguei. Acordei já de manhã, convencido de que tinha sido um pesadelo. Até levantar da cama, no travesseiro havia um fio enorme de cabelo preto. Eu sou loiro, moro sozinho. Nunca levei mulher nenhuma pra casa naquela semana. Joguei aquele cabelo fora, tentei esquecer, não consegui. Passei dias sem dormir. Comecei a emagrecer. Minha mãe dizia que eu estava com aparência horrível. Então resolvi voltar naquela cidade. Queria encontrar Elisa, perguntar o que estava acontecendo. Quando cheguei, o restaurante ainda existia, o hotel também, mas ninguém lembrava dela. Mostrei uma foto? Nada. Até que encontrei um senhor muito idoso sentado na pracinha. Ele olhando a fotografia por muito tempo, depois fez o sinal da cruz. Perguntou onde eu tinha conseguido aquela imagem. Contei toda a história, ele ficou em silêncio e respondeu: meu pai falava dessa tal mulher. Na hora achei que ele estava brincando, mas ele continuou. Diz que quando era criança, o pai dele contava sobre uma mulher muito bonita, que aparência para os homens que estavam sozinhos. Ela fazia eles se apaixonarem. Depois começavam os sonhos, as aparições e por fim, elas desapareciam. Perguntei se aquilo era algum tipo de lenda. Ele apenas respondeu: os que conseguem fugir envelheceram, ela não. Naquele momento senti um frio, que nunca mais senti igual. Mostrei a fotografia e ele começou a tremer. Era a foto que Elisa tinha tirado comigo. Ele apontou para ela. Depois olhou para mim e disse: você ainda está vivo porque ela ainda não terminou. Fui embora imediatamente. Nunca mais voltei naquela cidade. Troquei de emprego, troquei de carro, mudei de apartamento, mudei de estado. Achei que tinha acabado, mas não acabou. Até hoje, sempre às 3h20, 3 e pouquinho da manhã, eu acordo. Não importa onde eu esteja, sempre no mesmo horário. E sempre existe um cheiro doce dentro do quarto. Às vezes
Encontro fios de cabelos pretos no chão, às vezes escuto alguém respirando atrás de mim quando estou sozinho, mas existe alguma coisa que me fez decidir escrever este relato. Aconteceu há 4 noites. Eu estava deitado olhando vídeos no celular, sem sono, quando percebi uma notificação. Era de um número desconhecido. A mensagem dizia apenas: "Você continua bonito." Meu estômago gelou. Respondi perguntando quem era. A pessoa viu uma fotografia, era eu, dormindo na minha cama. A foto tinha sido tirada dentro do meu quarto. Olhei imediatamente para a porta. Ela estava fechada. Revirei a casa inteira. Não havia ninguém lá. Voltei para o celular. Havia outra mensagem. Ainda não olhou debaixo da cama. Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu queria acreditar que era uma brincadeira, mas havia um detalhe. Ninguém sabia aquele número. Eu tinha trocado de telefone havia 3 dias. Passei o resto da noite sentado na sala. Quando amanheceu, criei coragem, entrei no quarto, olhei debaixo da cama. Não havia ninguém. Respirei aliviado. Então vi uma coisa presa na madeira, uma fotografia antiga, amarelada. Peguei, era uma foto em preto e branco. Nela havia um homem sorrindo, ao lado dele Elisa, exatamente igual. Nos versos da fotografia havia uma data, 1949. Era uma frase escrita à mão. Ele também achou que tinha escapado. Desde então eu não consigo mais dormir, nem apagar completamente as luzes da casa. E se você chegou até aqui, eu quero dizer uma coisa. Se algum dia você conhecer uma mulher bonita demais, perfeita demais, gentil demais, sábia demais, pode desconfiar que tem alguma coisa errada. Vai embora. Não tente descobrir quem é ela, porque eu tentei e sinceramente eu acho que ela ainda está me procurando. Eu estou indo na igreja para tirar essas vibrações ruins de mim, para ver se me livro desses sonhos, desses pesadelos, dessa mulher que não sai da minha cabeça. Mas até o momento isso ainda não aconteceu, mas estou buscando ajuda para que tudo seja resolvido. Espero que tenha gostado desse relato e espero que as pessoas vejam que tudo pode acontecer, que o sobrenatural existe sim. E por mais que pareça que a história é mentira, aconteceu comigo e estou passando por alguns desafios espirituais. Gente, que relato, me pegou de surpresa. Mas é bem complicado, né? E porque a gente nunca imagina, né, que você vai encontrar uma pessoa e essa pessoa ou ela é real ou ela fez alguma magia e, né, sei lá, vai saber. E agora foi pra você. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.